Vamos então às perguntas e respostas. Pergunta 1. O que significa elevar frequência? Significa sustentar um estado mental e emocional mais positivo. Os pensamentos positivos tendem a emanar altas frequências. Estados mentais e emocionais negativos tendem a emanar baixa frequência. Mas para que vocês entendam bem isso, eu vou para a segunda pergunta. O que é frequência, afinal? Frequência nada mais é do que a quantidade de onda de vibração dentro de um período de tempo, no caso, 1 segundo. O Sistema Internacional determina que a frequência vibra em Hertz. Então, é a quantidade de oscilação de onda que existe dentro de 1 segundo. Quando alguma coisa vibra em alta frequência, é porque a quantidade de onda de vibração em 1 segundo é maior. E o que a física quântica descobriu? Que tudo carrega consigo um quantum de energia, ou seja, um pacote de energia. Como vocês sabem, tudo no universo é energia. E a física quântica descobriu que tudo carrega esse pacote de energia. E quanto maior a frequência de vibração ou a frequência de onda, né, de oscilação, quanto maior essa frequência, maior a quantidade de energia que esse pacotinho carrega. Logo, a partir dessa perspectiva, a gente pode concluir que um pensamento positivo emanado em alta frequência vai carregar uma quantidade muito maior de energia. Se vocês olharem aqui é uma vibração de alta frequência, tem duas ondas dentro de 1 segundo. Baixa frequência, aqui tem apenas uma onda dentro de 1 segundo. Então, quanto maior a frequência de onda ou a frequência de vibração, maior a quantidade de energia transmitida, também se torna maior a probabilidade de você manifestar isso, disso realmente acontecer. Quanto mais energia é transmitido, quanto mais energia é emanado, maior a probabilidade daquilo acontecer. Para que vocês tenham uma noção da diferença de vibrar em alta e baixa frequência ou de nutrir pensamentos e sentimentos negativos, eu vou mostrar aqui para vocês o que se chama escala Hawkins, que foi um trabalho pioneiro realizado por um psiquiatra americano chamado David Hawkins, onde ele mediu e determinou as frequências dos níveis de consciência ou dos sentimentos. Então, olha aqui, a culpa ela vibra a 30 Hz, ou seja, 30 oscilações de onda dentro de 1 segundo. Dor, sofrimento, no caso a tristeza, 75 Hz. O medo a 100 Hz. Raiva 150 Hz. De repente você pode até estar achando que o medo e raiva são altos, né? Nossa, 20 oscilações de onda por segundo. Porém, se a gente olhar para os positivos, a gente vai perceber como é muito distante essa diferença. Aceitação. Se você tem um estado mental e sentimental de aceitar, de aceitação, você vai estar emitindo uma frequência de 350 Hz. Amor, 500 Hz. Alegria, 540 Hz. Ora, se quanto maior a frequência de vibração, maior é a quantidade de energia transmitida, então a gente pode dizer que se você estiver vibrando na alegria, a quantidade de energia que você está emitindo, que você está transmitindo,
é muito maior do que se você estiver aqui no medo ou na raiva, correto? Logo, se torna muito mais provável manifestar coisas na nossa vida se a gente vibrar na alegria, ou no amor, ou na aceitação. Esses são só alguns exemplos para vocês conseguirem ver a diferença de quando a gente vibra no medo ou na raiva e quando a gente vibra mais positivo. Por isso, isso aqui vai levar à terceira pergunta. Qual a vantagem de vibrar em alta frequência? A vantagem é, vibrando em alta frequência, você tem muito mais chances de realizar as coisas na sua vida, porque a quantidade de energia que você está transmitindo é muito maior do que se você estivesse vibrando em baixa frequência. Outra pergunta: como impedir que a ansiedade e pessoas negativas interfiram na minha frequência vibratória? Vou falar primeiro das pessoas negativas. Isso é uma questão de escolha. Pessoas negativas, a gente convive ou não, se a gente quiser. Eu sei que tem determinadas pessoas que a gente não tem muita opção, ou porque trabalha junto, ou porque é da família e você acaba tendo que conviver. Mas, de um modo geral, a qualidade da nossa vibração é nossa responsabilidade. Então, se você já detectou quais são essas pessoas negativas que existem no seu entorno, cabe a você conviver ou não com elas, ou conviver o menos possível com elas. Ok? Então, atribuir às pessoas negativas que o seu mau estado não é correto, porque o nosso estado vibratório, se a gente está vibrando em alta, se a gente está vibrando em baixa frequência, é resultado dos nossos pensamentos e sentimentos. Porém, existem fatores externos que podem sim interferir na nossa energia, como um ambiente que esteja muito negativo energeticamente falando, e as pessoas. Então, se você já detectou quais são essas pessoas tóxicas, digamos assim, cabe a você se afastar dessas pessoas. Quanto à ansiedade, como fazer com que a ansiedade não interfira na minha frequência vibratória, ou não abaixe a minha frequência vibratória? Eu vou responder essa pergunta já respondendo a próxima, que é necessário fazer algum esforço para que a minha frequência se mantenha elevada? Sim, é a mesma resposta da ansiedade. Para que a ansiedade não interfira no nosso estado, é necessário que a gente tenha consciência de que é preciso fazer um mínimo de esforço. Não tem outro jeito. Não tem remedinho milagroso. Então, se você está se percebendo muito ansioso, constantemente, diariamente, cabe a você trabalhar em cima dessa ansiedade. Trabalhando para que a sua mente relaxe, para que a sua mente esteja menos ansiosa. Porque não somos nós que ficamos ansiosos. É a nossa mente, é onde a nossa mente está focando. A ansiedade, ela é um sentimento, ela é uma energia que passa pela gente, que passa pelo nosso campo eletromagnético. Nós não somos a ansiedade. Então, tenha consciência disso. Você não é a ansiedade. A ansiedade é uma energia que está passando no seu campo e que está deixando você ansioso. Cabe a você fazer um mínimo de esforço através de práticas, exercícios, meditação, respiração, enfim, tem
uma infinidade de possibilidades. Cabe a você treinar a sua mente, trabalhar a sua mente, fazendo um esforço para que ela foque em algo que te gere calma e serenidade e tranquilidade. A nossa mente, ela já é muito condicionada à correria, ao barulho. O nosso estilo de vida proporciona isso. A gente tem um estilo de vida muito corrido, muito acelerado. As mídias sociais acabam influenciando nessa aceleração, porque hoje a velocidade com a qual as informações correm é muito grande. A gente já acorda recebendo milhões de informações por minuto de tudo que está acontecendo ao redor do mundo. E existem muitas coisas também no nosso estilo de vida que faz com que a nossa mente esteja sempre trabalhando. É rede social, é trabalho, é shopping, é consumo, enfim, muitas coisas. Tudo isso vai congestionando o nosso plano mental. Então, se você está se percebendo ansioso, é porque existe um congestionamento aí de energia, de informação dentro do seu campo mental. E você precisa fazer um mínimo de esforço, às vezes um esforço maior, para que você consiga sair, desfocar desse turbilhão de informações. Então, na parte da manhã, procure não assistir tanta coisa, jornal de manhã, porque é quando a nossa mente está mais relaxada, acabou de acordar, aí a sua mente está relaxada, você liga a TV e você recebe uma enxurrada de informação que, de um modo geral, não são informações positivas. Ou, se pelo menos você tem necessidade de ler alguma coisa, de assistir alguma coisa pela manhã, que você foque nas coisas positivas, que vão, o quê? Elevar a sua frequência. Então, a gente pode dizer que a ansiedade não interferir na nossa frequência vibratória é nossa responsabilidade. Então, e para isso é necessário realmente um esforço pessoal. Por quê? Porque a nossa vida, o estilo de vida moderno que a nossa sociedade criou, ela puxa a gente muito para baixa frequência. Ela puxa a gente muito para ansiedade. Ela faz com que a nossa mente esteja sempre acelerada. Ela faz com que o nosso campo mental esteja sempre acelerado, com muitas informações. Próxima pergunta. Bebida alcoólica interfere na minha frequência vibratória? Sim. Porém, vale ressaltar que o excesso que realmente é prejudicial. Por quê? Na verdade, qualquer coisa em excesso é prejudicial. A bebida alcoólica interfere? Sim. Por quê? O nosso corpo, né, já é sabido que é energia. Tudo é energia. Então, a gente tem esse corpo físico, que na verdade é energia condensada, e a gente tem camadas de energia ao redor desse nosso corpo, que é o nosso campo eletromagnético. Essas camadas se distinguem pela frequência em que elas vibram. Então, a gente pode dizer que tem o corpo físico e os corpos mais sutis, mais energéticos. Está tudo interligado. Tudo do mesmo jeito que os nossos pensamentos e sentimentos determinam o nosso estado físico, a nossa saúde, o contrário também funciona. Se a gente não cuida bem do nosso corpo, isso vai reverberar para os outros corpos sutis ou energéticos. Então, se a gente tem vícios, se a gente tem uma má alimentação,
se você bebe muito, você está afetando de forma negativa o seu corpo físico, que está diretamente ligado com os outros corpos energéticos. Então, essa negatividade vai passar para os outros corpos de energia. Por exemplo, se você sai um dia e aí tomou um porre, chegou em casa às 5 da manhã, você acorda meio-dia, 1h da tarde, uma baita dor de cabeça, vomitando, com aquela sensação, o corpo cansado, não consegue levantar da cama. Como é que isso pode ser positivo? Se beber em excesso fosse muito bom, a gente acordava maravilhoso. A gente acordava super bem disposto, sem dor de cabeça, tranquilo. E geralmente, quando acorda na ressaca, né? A gente quer comer o quê? Besteira, gordura, porque corta um pouco o efeito do álcool no organismo. Então acaba sendo um ciclo bastante nocivo, energeticamente falando, porque você já bebeu em excesso no dia anterior, aí você acorda, você quer comer aquela comida bem gordurosa, tomar aquela Coca-Cola com gelo, que é ótimo para ressaca, não é mesmo? Então, a bebida interfere sim na sua frequência. Porém, se ela for consumida de uma forma consciente e social e saudável, ela não vai desequilibrar o seu campo eletromagnético. Então, se você saiu, se você tomou uma tacinha de vinho, 2 tacinhas de vinho, isso não. E se você acordou no dia seguinte muito bem, né, sem dor de cabeça, sem sensação de ressaca, isso não vai interferir de uma forma negativa no seu campo. Agora, tem que saber também a frequência, né? Se você faz isso todo dia, provavelmente a longo prazo, né, isso vai acabar interferindo de forma negativa. Então, a bebida, ela interfere na sua frequência porque, na verdade, o corpo físico e os nossos corpos energéticos ou o nosso campo eletromagnético, eles estão interligados. Então, do mesmo jeito que os nossos pensamentos e sentimentos vão afetar a nossa saúde física, tudo que a gente faz no nosso corpo físico também vai afetar o nosso campo energético. Outra pergunta muito legal. Ser bom, ser uma boa pessoa, significa que você vibra bem, vibra positivo? Não. Ser uma boa pessoa não necessariamente significa que você está vibrando positivo. Por quê? Porque você pode ser uma boa pessoa, ter um bom coração e você está num momento da sua vida onde você está vibrando em baixa frequência. Você pode estar num momento onde você esteja nutrindo pensamentos e sentimentos negativos. Seja por uma notícia ruim, seja pela perda de alguém querido, ou simplesmente por uma insatisfação pessoal, por alguma questão emocional pessoal sua. Então, ser bom não tem nada a ver com vibrar bem, vibrar em alta frequência. É muito comum as pessoas falarem assim pra mim: nossa, mas o fulano era tão boa pessoa, por que que ele está passando por isso? Não tem nada a ver você ser uma boa pessoa e você tá passando por dificuldades na sua vida. Vale lembrar que a gente atrai o que a gente emana. Então, se de alguma forma aquela pessoa que é uma pessoa boa atraiu alguma coisa ruim para a vida dela, de alguma forma foi ela que atraiu isso por conta do estado mental e emocional dela. Então,
Ser bom não tem nada a ver com vibrar bem. Vibrar em alta frequência é você vibrar pensamentos e sentimentos positivos. Então você pode ser uma pessoa boa, mas está no momento onde você está vibrando em baixa frequência. Por isso é o que eu falo, não basta ser bom, você tem que vibrar em alta frequência. Tem gente que acha, mas eu não faço mal pra ninguém, eu não sou um criminoso, sou uma pessoa idônea. Mas será que vale essa autoanálise? A gente ter uma consciência de si mesmo. Você é uma boa pessoa, mas você tem o hábito de julgar os outros? Às vezes a gente faz isso de uma forma automática que a gente nem percebe. Você tá sempre falando a verdade? Você é honesto consigo mesmo? Tem alguma área da sua vida que você possa estar se auto-sabotando? Mentindo para si mesmo? Se auto-enganando? Isso não tem nada a ver, a pessoa não precisa ser uma pessoa ruim para isso. Às vezes é uma questão emocional, uma insatisfação pessoal, emocional, muitas vezes a nível inconsciente, que faz com que a pessoa acabe agindo dentro de um padrão negativo. Então, ser uma boa pessoa não necessariamente significa que você vibra positivo. Ok? Vibrar positivo é resultado do seu pensamento e sentimento. Ou eu costumo dizer, estado interno. Por que estado interno? Por exemplo, você tá num relacionamento, você tá namorando e se o seu estado interno for um estado de felicidade, você é uma pessoa feliz. Você não está feliz porque você está num relacionamento. Você já era feliz antes desse relacionamento, encontrou uma pessoa, começou a se relacionar e de repente você ficou mais feliz. Mas vamos lá, uma pessoa que já tinha um estado interno de felicidade, de alegria, encontrou alguém e começou a se relacionar. Dali um tempo, essa pessoa termina o namoro. Você vai ficar triste, óbvio, né? A gente tem uma tendência a ficar triste, porque era uma coisa que a gente não estava esperando, foi uma decisão unilateral. Porém, eu não vou me tornar uma pessoa triste porque alguém terminou um relacionamento comigo. Eu vou ficar um tempo, alguns dias, vou ficar triste. Não tem nada de mal nisso, gente. Não significa, a gente não tem que estar camuflando os nossos estados de tristeza. Não tem problema nenhum a gente estar triste de vez em quando, a gente ficar decepcionado, a gente ficar magoado, né? Isso é negar os nossos sentimentos. Não é saudável negar um sentimento negativo. Não é isso. O problema é você nutrir esse sentimento e acabar se tornando aquele sentimento. Passar meses nutrindo aquilo. Então, sempre que você se sentir chateado, triste, magoado, enfim, tá mais introspectivo, quer ficar calado, viva esse sentimento. Sempre com a consciência de que você não é esse sentimento. Esse sentimento é apenas uma energia que está passando pelo seu campo, está te deixando daquele jeito. Mas se você tem um estado interno de felicidade, se você é uma pessoa feliz, se você se sente uma pessoa feliz, essa tristeza ela vai ser momentânea. Dali um tempo vai passar. Por quê? Você não estava feliz porque você estava num relacionamento. Você já era feliz. Deu para compreender? Então, quando a gente sustenta um estado interno, é isso que é ter
um padrão de sentimento positivo, nutrir sentimentos positivos, ter um padrão mental positivo, é você ter um estado interno positivo. Quando você tem um estado interno positivo, de confiança, de autossegurança, nada de externo afeta esse teu estado interno. O estado é seu, é interno. Não tem problema nenhum. Eu sou feliz, tive um término de relacionamento, perdi um ente querido, vou ficar triste. Não tem problema nenhum. Fiquei triste, 1, 2, uma semana que seja. Depois, eu volto para o meu estado interno. Vou continuar sendo feliz. Então, resumindo, a vantagem de você vibrar em alta frequência é que quanto mais em alta frequência você vibra, maior é a quantidade de energia que você está transmitindo. E essa quantidade de energia, ela vem através de sentimentos mais positivos, pois os sentimentos positivos tendem a vibrar mais rápido. Eles vibram numa frequência de vibração, as ondas de vibração são muito maiores do que se você estiver num estado emocional negativo.